Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Salvador, de nosso Senhor, Cristo Jesus. Louvamos e bendizemos o seu santo e excelso nome. Uma boa noite aos irmãos e irmãs e que juntos os nossos corações estejam voluntários neste momento para bendizer, para exultar o nosso Deus que é merecedor de toda a nossa adoração, de todo esse culto. Vamos curvar nossas cabeças e vamos adorar ao nosso grandioso Deus. Ó Deus grandioso, perfeito, pleno, justo, fiel, exaltamos e glorificamos o teu santo e excelso nome. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor. A ti o louvor, a honra, a glória e a força. Assim nós nos expressamos, firmados em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no texto que está no livro dos Salmos, o Salmo 33. Nós vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versículos deste Salmo, Salmo 33. Vamos ler então, assim nos fala a palavra do Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Amém. Exultai, ó justos, no Senhor. Ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor, que possamos exultar, enaltecer o nome do nosso grandioso. Como diz o nosso texto, aos retos fica bem louvá-lo. Vamos então abrir nossos hinários e juntos vamos louvar ao Senhor com o hino de número 28, celebração de nosso Rei, o sustentador. Hino 28 dos nossos hinários. Louvemos ao Senhor. Santo Deus, bendito seja o nome da tua glória.
nós louvamos o teu santo e excelso nome. Tu que é digno da nossa canção, do nosso louvor, a tua palavra tem nos ensinado: louvai ao Senhor com cântico novo. Louvai ao Senhor pelas suas maravilhas. Ó Senhor, nós, teus servos, bendizemos, louvamos a ti, e sempre nos dê a consciência de prestarmos louvor ao Senhor, que é digno da nossa canção, é digno do nosso louvor. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Estamos diante desse Deus majestoso, grandioso, conforme o salmista aqui nos faz relembrar e traz à nossa memória o nosso dever de exultarmos ao nosso grandioso Deus, de cantar louvores ao Senhor, de exaltar ao Senhor, porque a palavra dele é reta e todo o proceder do nosso Deus é fiel. Deus é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. E diante dessa majestade, diante dessa grandeza, desse Deus fiel, nós que agora temos o privilégio de podermos cultuá-lo, bendizer o seu santo e excelso nome, também temos a oportunidade de reconhecer os nossos pecados, com a certeza que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Que tenhamos sempre a certeza do perdão do nosso Deus. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mas acontece que enquanto não chegarmos à glória, enquanto nossos corpos não forem transformados, nós ainda temos a inclinação para entristecer o nome do nosso Senhor. E é por isso que todos os dias temos que confessar os nossos pecados. E é por isso que sempre nos nossos cultos, a nossa ordem de culto, ela inicia com adoração e também logo após vem a confissão de pecados. Que possamos reconhecer o quanto nós somos pecadores, mas também ter a certeza que fomos perdoados em Cristo Jesus. Curvemos as nossas cabeças e confessemos os nossos pecados diante do nosso Deus. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a reconhecermos que pecamos e é contra o Senhor que pecamos. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a entendermos. Ajuda-nos a guardar no nosso coração a tua palavra, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante do Senhor, colocamos as nossas faltas. Tenha misericórdia de nós, pecadores. E ajuda-nos, Senhor, a termos a certeza que fomos perdoados pelo Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro dos Salmos. E os irmãos lerão comigo agora o Salmo 9, os 2 primeiros versículos desse Salmo, Salmo 9. Os irmãos leiam comigo esta palavra, Salmo 9, versos 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Mais uma vez o versículo 2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém.
alegrai-vos sempre no Senhor. É isso que nós vamos tratar logo mais na meditação da palavra do nosso Deus. A alegria, alegrai-vos. E veja, o texto diz, o salmista louva ao Senhor expressando, alegrar-me-ei em ti. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, louvemos, expressemos os nossos louvores, cantemos louvores aos nossos Deus com os cânticos e que sejam frutos de lábios que foram alcançados, foram alvos da graça de Deus, que possamos cantar com alegria e gratidão no coração por esse Deus que é o nosso refúgio e é digno do nosso louvor. Louvemos ao Senhor com cânticos na presença do nosso grandioso Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei,
Bendirei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem livrar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem livrar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Irmãos, essa noite nós vamos falar da alegria. Alegria plena, alegria verdadeira. Lembram daquele cântico? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós vamos falar sobre alegria. E o texto que vamos meditar está na carta de Paulo aos Filipenses. Então vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, os 7 primeiros versículos desta carta. Vamos ler. Assim fala para nós a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Ó grandioso Deus, a tua palavra está diante de nós. E como sempre fazemos, nós rogamos a ti, Santo Espírito, ilumine a nossa mente, dá-nos entendimento. E assim, Senhor, apliquemos os seus ricos ensinamentos às nossas vidas. Primeiro, para o louvor da tua glória. Segundo, para o bem do nosso próximo. E terceiro, para o nosso próprio bem. Assim oramos, firmados nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a carta aos Filipenses, ela foi escrita entre os anos 61 e 63 depois de Cristo. Nessa ocasião da escrita desta carta, o apóstolo Paulo se encontrava prisioneiro em Roma. Era uma prisão domiciliar, mas ele era vigiado 24 horas pela guarda pretoriana. Era uma guarda especial do Império Romano. A igreja que a carta é endereçada localizava-se numa cidade chamada Filipos. É reputado a Felipe II, o pai de Alexandre o Grande, o organizador dessa cidade. Alexandre o Grande, ele ficou conhecido como aquele que revolucionou o seu tempo, construindo grandiosas estradas, possibilitando então as pessoas se locomoverem, mas na verdade o precursor dessas realizações, da construção dessas estradas, foi o seu pai, Filipe II. E veja então, irmãos, que a cidade de Filipos, ela se torna uma colônia romana. E também devemos relatar que esta cidade era privilegiada pela sua logística, pois ela tinha uma grande estrada que ligava Filipos a Roma, a capital do império. De qualquer forma, era uma cidade muito importante. Ela foi considerada como uma mini Roma, devido à importância que ela tinha. Seus cidadãos, em grande parte, eram romanos, mesclados com os nativos daquela região e alguns poucos estrangeiros. Pois bem, por volta do ano 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo chega à cidade de Filipos e ali inicia o seu trabalho de evangelização. E o relato do início do trabalho do apóstolo em Filipos está relatado na carta aos Atos dos Apóstolos, ou seja, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 11. Você depois pode conferir o relato do início, o trabalho inicial do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Então podemos dizer que a igreja começa em Filipos, ela começa a se organizar ali com uma mulher chamada Lídia, que é relatado para nós que essa mulher era vendedora de púrpura. E ela também era proveniente da cidade de Tiatira, hoje Turquia. Ela era vendedora desse produto, púrpura, um produto muito caro, e esse produto ele era extraído da garganta de um tipo de molusco proveniente das águas de Tiatira. Era um produto muito raro. Apenas uma gotinha desse produto era extraída da garganta desse molusco. Daí a raridade e daí porque era um produto bastante caro. E ele era bem comercializado, porque os romanos eram afeitos com a cor púrpura. Dá para observar a capa, né, o manto dos imperadores que continham a cor púrpura. Daí então, Lídia, ela está nessa cidade, provavelmente viúva de um comerciante, então ela provavelmente continua os negócios do seu marido. Esta mulher, Lídia, ela ouve o evangelho e graciosamente o Espírito Santo abre a sua mente e ela pode então entender a grandeza da graça do nosso grandioso Senhor.
A partir daí, a igreja ela vai ganhando forma, ela vai ganhando força e ela chega a ser organizada, conhecida como a igreja dos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele teve uma profunda empatia com esses irmãos. E essa empatia era recíproca. Tanto que um dos assuntos da carta era demonstrar a esses irmãos a sua grande gratidão para com eles. Paulo reconhece a generosidade que esses irmãos trataram com ele. Irmãos generosos que mesmo depois de estar distante deles, ainda assim, essa igreja ajudava o apóstolo Paulo com as suas orações e principalmente também com as suas necessidades materiais. E Paulo reconhece isso. Essa igreja socorreu o apóstolo Paulo em várias ocasiões. Mas o que mais nos chama a atenção nesta carta é a expressão, é a palavra alegria. Ela se repete por várias vezes aqui nesta carta. Daí a se dizer que a carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. Você já ouviu isso? A carta da alegria. E o mais impressionante é que a redação desta carta, como já foi dito, e vamos repetir, que é importante frisar isso, ela se dá numa prisão. Paulo, ele está preso. Mas alguém pode dizer, mas era uma prisão domiciliar. Mas irmãos, Paulo não estava na sua casa, como por exemplo, hoje, com esses tristes exemplos que nós temos, né? Desses políticos corruptos que roubam milhões e milhões e depois a justiça pede para que eles cumpram a prisão em suas mansões, com piscina e etc., com academia, com tudo ali, etc. e etc. Não, o apóstolo Paulo estava assim numa prisão domiciliar, mas ele era ali vigiado 24 horas por dia. Dizem alguns que ele era acorrentado ao guarda que ficava com ele ali. E quando era a troca de turno, vinha um outro guarda. Então o apóstolo Paulo, ele estava prisioneiro. Então veja, meus irmãos, algemado ou não, como soldado da guarda, Paulo não estava em sua casa ali, todo tranquilo, não. Ele era um prisioneiro. E esta carta foi escrita nessas circunstâncias. De qualquer forma, era uma situação desconfortadora. Não era nada confortador estar prisioneiro. E Paulo, então, escreve aos irmãos e pede para que os irmãos se alegrem. Mas por que, então, a insistência desta alegria? Por que, então, essa insistência? A situação do apóstolo, olha só como estava aí as circunstâncias do apóstolo Paulo. Já avançado em idade, ele não era mais um jovem, ele já estava com o seu vigor físico já esgotado, ele já era um senhor já avançado em idade, ele agora é preso, ou seja, ele olha a possibilidade de uma execução, de ser executado, e provavelmente ele também não estava bem de saúde. A sua saúde estava bem debilitada. Entretanto, ele dirige aos Filipenses uma verdadeira mensagem de alegria. É diante dessas circunstâncias todas, somadas, que Paulo expressa na carta a alegria espontânea, voluntária, alegria plena que ele deixa transparecer em toda essa carta. E o versículo 4 do texto que nós lemos aqui, ele dá o sentido da verdadeira alegria. Embora a grande maioria não dê crédito a isso, mas, irmãos, nós, povo de Deus, devemos entender o verdadeiro significado da palavra alegria. E aqui nesta carta está o segredo da verdadeira felicidade. E o apóstolo, ele faz questão de compartilhar tal segredo com os irmãos filipenses.
o segredo? Cristo Jesus, o ensinador do segredo da alegria. Cristo, o padrão e ajudador. Paulo faz questão de compartilhar isso. E consideremos então, meus irmãos, a razão desta exortação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeira lição aqui para nós, e a gente pode observar aqui, é que Paulo, ele exorta a nós nos alegrarmos, como ele exortou aos filipenses a se alegrarem no Senhor, para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. E para entendermos melhor a primeira aplicação, observemos o efeito benéfico dessa atitude sobre o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele expressa a sua alegria pela sua família em Cristo, que ele chama de irmãos. Portanto, meus irmãos, veja aí, e mesmo estando preso, enfrentando a possibilidade de ser executado, ele pensa nos seus irmãos amados. Olha a expressão aí, portanto, meus irmãos amados, saudosos. Paulo tem o pensamento, é como se ele está trazendo à memória, no seu pensamento, a imagem desses irmãos e irmãs na fé. E a saudade, aquele sentimento de estar ali com eles, né? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. E olha como ele expressa aí, né? Minha alegria e coroa. Minha alegria e coroa. Sim, amados. Amor pelos irmãos que formavam a igreja de Filipos encheu o coração do apóstolo Paulo de alegria. Os benefícios dessa atitude sobre a vida de Paulo. Como foi bom naquele momento de prisão e com todas as circunstâncias adversas, ele lembrar desses irmãos e saber que esses irmãos foram frutos do seu trabalho. Não que ele fora o grande responsável pela conversão desses irmãos, porque quem converteu esses irmãos fora o Senhor, o Espírito Santo, mas ele se alegra por ser o canal de bênção. Isso trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Alegria que está aqui expressa no início deste parágrafo. Olha aí, nós lemos no capítulo 1. E veja aí então, meus irmãos, mais uma vez, o termo saudosos nos dá a ideia da felicidade de Paulo, pois o mesmo amor e paz que invadiu o seu coração e o transformou, indo na estrada de Damasco, agora é também compartilhado com demais pessoas que o Senhor, pela graça, alcançou, e que ele, o apóstolo Paulo, agora fora canal de bênção em suas vidas. Aqui com certeza, mais uma vez eu repito, passa na mente não só a imagem desses irmãos e irmãs, como também os primeiros momentos, quando ele aparece ali em Filipos, onde ele encontra um grupo de mulheres orando, buscando ao Senhor. Então ele tem a possibilidade de expressar a sua fé, de compartilhar a sua fé. Ele traz à memória todo o período que ele passou ali, a vida desses irmãos. E agora ele sente alegria porque esses irmãos, assim como ele, também estão no caminho. Estão em Cristo Jesus, desfrutando e compartilhando o amor de Deus em Cristo. Isso enche o coração do apóstolo Paulo. Como um tesouro preciosíssimo, os filipenses produzia uma forte alegria no coração deste apóstolo. O contentamento de Paulo como fruto de seu trabalho na primeira igreja implantada em solo europeu. Que bênção! Paulo lembra, portanto, aos irmãos que eles se tornaram
uma alegria para ele e que eles assim permanecessem firmes em Cristo Jesus. Por isso que ele termina o versículo 1 dizendo: permanecei deste modo firmes, com a fé que vocês receberam. Continuem assim, firmados, firmes em Cristo Jesus. Pois bem, irmãos, isso fazia bem para o apóstolo Paulo. Acalentava o seu coração saber que a mesma fé, o mesmo amor, a mesma paz que ele desfrutava, fora compartilhado com demais pessoas. E que agora, como ele, seguem a Cristo, o verdadeiro sentido da alegria. Irmãos, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus? Como diz a canção. E hoje sabemos que temos também uma numerosa família na fé. E isso traz, com toda certeza, benefícios para nós mesmos. Acalenta o nosso coração saber que há irmãos e irmãs entre nós que compartilham da mesma fé, estamos ligados em Cristo Jesus, e assim como foi, podemos dizer, uma terapia para o apóstolo Paulo, o é com toda certeza para nós. Há benefícios para você, há benefícios para mim, há benefícios para nós. Pensarmos e compartilharmos assim é para o nosso próprio bem, é para o seu próprio bem. Então, irmão, ouça o que um homem preso, privado de ver seus irmãos, está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Maravilha, que bênção poder observar alguém que não está olhando as circunstâncias. Tudo está contrário contra Paulo, mas ele assim expressa a sua alegria interior, que nada pode roubar, nada, absolutamente nada pode tirar, nada pode destruir esta alegria. Então olhemos para este homem velho, cansado, prisioneiro, já esperando uma execução, esse homem que estava com a sua saúde debilitada. Olhemos para ele e dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas o apóstolo Paulo não era o único a se beneficiar com a alegria. Além de ser para o nosso próprio bem, a alegria é também para o bem dos outros. Aí está a segunda aplicação, para o bem dos outros. Vejamos o benefício que tem produzido esta carta. Olha o versículo de número 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Parece que este versículo aqui está a destoar de todo o texto aqui, né? Está destoado daquilo que o apóstolo Paulo acaba de dizer e compartilhar. Mas, irmãos, havia chegado ao seu conhecimento que duas irmãs estavam em discórdia na igreja de Filipos. Um desentendimento estava causando um desconforto aos irmãos ali. E o apóstolo Paulo, então, pede a um irmão que ajude a essas irmãs a resolver a questão. Olha só o texto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, observem aqui, meus irmãos. Ele mesmo aqui frisou, né, que as suas irmãs em Cristo Jesus
Elas foram grandes colaboradoras do seu ministério ali na igreja. Ele deixa bem frisado aqui a importância dessas irmãs, colaboradoras na evangelização nessa cidade de Filipos. Literalmente, irmãos, essas irmãs mencionadas aqui, Evódia e Sintique, deveriam pensar a mesma coisa. Então daí o apóstolo Paulo exortar não somente essas duas irmãs, mas creio que também toda a igreja, a pensar concordantemente. A ideia aqui é a importância de colaboração. E o apóstolo nunca valorizou o trabalho solitário, como ele mesmo sempre costumava a passar a ideia. Ele sempre frisou: nós somos uma equipe. No início do seu ministério, podemos até dizer que o apóstolo Paulo pensava um pouco diferente de como agora ele pensa. Assim que ele tem a oportunidade, ele inflou um pouco o seu orgulho e imaginou assim: olha, não existe uma pessoa mais capaz do que eu para evangelizar os judeus. Eu conheço a religião judaica, eu conheço tudo do judaísmo, eu sou um judeu de nascença e ainda eu fui instruído aos pés de Gamaliel, o grande ensinador daquele momento, da sua época. Então eu sou capaz, eu consigo persuadi-los a enxergarem a Cristo Jesus. Mas a gente vê que não foi bem assim. Deus precisou ensinar o apóstolo Paulo que não era ele, não era a sua capacidade, não era a sua inteligência, mas é Deus. E por isso mais tarde o apóstolo Paulo, aprendendo a lição, diz: não mais eu, mas Cristo. E a partir então daí, ele tem a plena consciência que o trabalho não era realizado por ele sozinho, era por uma equipe formada de irmãos e irmãs, convertidos pela graça do Senhor. E ele então dá essa ideia aqui: a intenção do apóstolo Paulo é ajudá-las e ajudar aos irmãos que se alegrem no relacionamento infindável com Deus e não em questões mesquinhas, na permanência, quem faz mais ou quem evangelizou mais, quem é mais importante, etc. e etc. Paulo está dizendo: irmãos, não se alegrem, porque não se alegrem nessas coisas, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Lembram quando o Senhor Jesus Cristo enviou os 70 discípulos para evangelização? E eles saem a evangelizar, e eles voltam contentes e jubilosos e dizendo: Senhor, nós oramos e os demônios caíram por terra, nós orávamos e os doentes eram curados, olha que maravilha. E o Senhor diz para eles: vocês não devem se alegrar por causa dessas coisas. A alegria de vocês deve ser porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele tem essa ideia de cooperação. Irmãos, ninguém é mais importante do que ninguém. Se há alguma discórdia aqui, ele pede para esse irmão: ajude essas irmãs que pensem concordantemente. Nós somos uma equipe, um precisa do outro. E louvado seja Deus que o apóstolo Paulo nos ensinou isso e deixou isso bem claro. Irmãos, que o amor de Cristo, que nos constrange, nos oriente a beneficiar outros além de nós mesmos. Certa vez eu ouvi de alguém que fora fazer uma visita a uma criança num hospital. E quando ela se aproxima do leito dessa criança, a criança olha para ela e diz: sorria para mim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
alegrai-vos. O apóstolo Paulo sabia que essas irmãs, ficariam bem se tão somente voltassem a desfrutar da comunhão e felicidade em Cristo. E voltassem a pensar de forma concordassem para a honra e para a glória do Senhor, e que cada um tenha a sua devida importância no corpo de Cristo. Paulo sempre deixou essa ideia para que nós observássemos com atenção. Ninguém é mais importante do que o outro no corpo de Cristo. Lembra quando ele trabalha com a questão dos membros do corpo? A boca não vai dizer assim, eu sou o órgão mais importante porque eu falo. Aí a língua vai falar, não, se não for por mim você não ia falar. E o olho vai olhar para a boca e para a língua vai dizer, não, se não fosse por mim vocês não iriam enxergar o caminho e a direção a seguir. E assim vai, o pé pode dizer, mas eu é que levo todo mundo. Irmãos, cada um é importante no corpo de Cristo. E se havia um problema aqui, e o apóstolo Paulo ficou sabendo desse problema com essas irmãs, ele diz, olha, ajude essas irmãs. São irmãs preciosas. Elas foram grandes colaboradoras comigo. Que elas pensem concordantemente, que haja alegria de volta no coração dessas irmãs e no coração dos irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E aqui está o versículo 4, né? Inserido aqui. Nada mais fica claro do que a necessidade dos filhos de Deus ter sua alegria no Senhor. E não nas circunstâncias variáveis do dia a dia. Quando a situação nos decepciona até o ponto de querer agredir alguém, como se alegrar no Senhor? Como se alegrar no Senhor? Permitir surgir em nós aquele espírito de amargura mortífera, nos destrói facilmente e se espalha pela igreja. E Paulo admoesta, alegrai-vos sempre no Senhor. Vê, meu irmão e minha irmã, o que estava acontecendo em Filipos, especialmente com Evódia e Sintique. Irmãos, só o Senhor pode transformar nossa atitude de amargura, intriga, em contentamento, em alegria, e faremos bem aos outros, enfatizando o que alguém já disse. Quem tem Deus e mais tudo que há no mundo, não está melhor colocado na vida do que o homem que só tem Deus. Foi a verdade que o apóstolo Paulo expressou. Está aqui bem clara diante dos nossos olhos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o apóstolo termina esse parágrafo reforçando a razão para nos alegrarmos no Senhor. Para o nosso bem, para o bem dos outros e, principal, para a glória de Deus. Veja, o apóstolo glorifica a Deus com o valor do testemunho e assim mostrando a grandeza do Evangelho. Ele nos mostra aqui, além da constante alegria que o crente deve mostrar também aqui, a necessidade de moderação que o mundo está observando. Além desta alegria contagiante, grandiosa, também o cristão deve mostrar a necessidade e observar, aliás, a necessidade de moderação. O mundo nos observa. As pessoas nos observam. E veja, aqui há uma expressão grega aqui, epieikes, traduzida aqui por moderação, ou seja, comunica a ideia de consideração, de grandeza de coração, capaz de perdoar e desprezar os próprios direitos justos.
a mansidão e a benignidade de Jesus Cristo forma uma base para a exortação do apóstolo Paulo. A igreja de Cristo deve ter renome pela benignidade e gentileza que a caracterizam. Demonstrar serenidade é uma das qualidades mais aparentes na alegria. O cristão que reivindica para si o direito de julgar o próximo, considerando sem brandura ou mansidão, ele toma o lugar do amoroso juiz, Jesus, apontado para julgar os homens. Irmãos, fica patente que à medida que a igreja perde a sua benignidade diante dos homens, perde também a sua qualidade de povo convidativo, de um povo alegre. E no mesmo versículo, o apóstolo Paulo aqui lembra-nos que o Senhor está perto. Significa logo, Cristo julgará com perfeita equidade o mundo. Logo Cristo vai voltar. Ele em breve voltará e não é necessário tentar nos vingar dos que nos tratam com injustiça. Assim o povo de Deus mostrará a sua alegria. Glorificamos a Deus sendo moderados. Veja o texto: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, também glorificamos a Deus não andando ansiosos. Glorificamos a Deus mostrando moderação e também glorificamos a Deus não andando ansiosos. Olha o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Um dos mandamentos menos observados por nós, crentes em Jesus, é o de não permitir que a ansiedade sobre coisa alguma penetre no coração. Talvez porque parecemos panelas de pressão. À medida que as circunstâncias se tornam mais e mais quentes, a pressão aumenta, não é mesmo? E se ela não for controlada, uma hora ela vai explodir. Mas veja, irmãos, a segunda parte desse versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas olha só. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O antídoto à ansiedade e descontentamento não encontra-se em outra ação senão na oração de fé. Veja aí a expressão porém, a palavrinha grega ala, porém, expressa nitidamente o contraste. Pensamentos que trazem ao coração revoltas devem ser vencidos pela comunhão com Deus na oração e marcadas com ações de graças. Está aqui expresso no nosso texto. Glorificamos a Deus quando o buscamos e somos agradecidos em tudo. Glorificamos a Deus quando lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, sabedores que Ele tem cuidado de nós. E o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se observamos de fato as condições expostas pelo apóstolo, a paz de Deus guardará os nossos corações e mentes. Tem o sentido de proteção interna contra os ataques externos. Com a oração eficaz, colocamos sentinelas às entradas da mente e coração para impedir a invasão de sentimentos vindos do tentador. Satanás, ele deseja ardentemente expulsar a paz de Deus do íntimo do crente.
sabendo que desse modo estará pondo em dúvida a própria fé dos salvos. Glorificamos a Deus, irmãos e irmãs, quando temos a certeza da paz que nos guarda em todo o tempo, a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A alegria está no coração. A alegria está no seu coração, irmão. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria para o nosso bem, alegria para o bem dos outros, alegria para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Senhor, Tu és a nossa alegria e a nossa paz. Fortalece a nossa fé. Firma em nós o ensinamento desse texto. Alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria para o nosso bem, para o bem dos outros e para a glória de Deus. Guarda o nosso coração na tua paz, para que os incrédulos possam perceber a vitória que tu nos dás por causa da graça imerecida. E assim nos faz alegres. Ó Senhor, assim oramos, nos méritos de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 114 dos nossos hinários. Hino 114, Brilho Celeste. Louvemos ao Senhor e após o hino, a bênção apostólica e assim encerrando o culto deste domingo. Louvemos ao Senhor. Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando.
brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pela graça chegamos mais a final de mais um culto. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que os irmãos tenham uma semana na presença de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e não olhando as circunstâncias que estão ali, não é? Tentando tirar, roubar a nossa paz, a nossa esperança, a nossa alegria. Conforme o texto nos ensinou, nos orientou nessa noite, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nosso Deus. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Amém.